capítulo 5, versículo 16, diz assim: por isso digo, viva pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão o desejo da carne, pois a carne deseja o que? O contrário ao Espírito, e o Espírito o que? É o contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifesta imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facções e inveja, embriaguez, orgias, coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já advertia, aquele que pratica essas coisas não poderão entrar no reino de Deus. Presta bem atenção o que o apóstolo Paulo está falando para os Gálatas. Ele está dizendo que aquele que faz a vontade da carne, esses não herdarão o reino de Deus. E aqui ele vem relacionando tudo que é a obra da carne. Ele vai dizer que a imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, a idolatria, a feitiçaria, o ódio, a discórdia, o ciúme, a ira, o egoísmo, as dissensões, facções, inveja, embriaguez. Olha, ele está advertindo que todas essas obras da carne, se a pessoa praticar, ela vai cair na lei. E qual é a lei que o apóstolo Paulo está dizendo? Diz a Bíblia que o salário do pecado é a morte, mas o amor de Deus é o dom gratuito para a vida eterna. Todos quanto praticam as obras da carne, eles são guiados pela carne. E aí a carne entra em inimizade com Deus e também contra o Espírito de Deus. Diz a Bíblia Sagrada, aqui nesse texto, o apóstolo dizendo que é melhor a gente viver no Espírito e praticar o que o Espírito manda. Diz assim no versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Presta bem atenção que o apóstolo Paulo está ensinando para os Gálatas. Você sabe quem foi o apóstolo Paulo? Um homem que passou a vida toda pregando o evangelho do reino de Deus. O apóstolo Paulo, ele sempre estava ensinando algo concernente à palavra de Deus, exortando as pessoas, assim também como Jesus fazia no passado. Jesus também fazia isso no passado, mas Jesus deixou esse ensinamento para os apóstolos, para o discípulo e para todos nós. Olha, está nos exortando para que a gente não vivamos praticando os desejos carnais, porque na realidade é uma luta da carne contra o Espírito, enquanto o Espírito de Deus quer que você viva em santidade, em mansidão, em temperança, quando o Espírito de Deus quer que você procure a buscar a presença de Deus
e obedecer os mandamentos, a carne, ela quer outra coisa. Por isso, é uma briga entre a carne e o espírito. A Bíblia fala que aquele que é carne, o que é espírito, é espírito. O interessante é que ele vai dizer que aquele que vive praticando e alimentando os desejos carnais, esse vai responder no dia do juízo final. Para essa pessoa existe uma lei. E qual é a lei? O salário do pecado é a morte. E por que não dizer quantos nos já morreram fisicamente e quantos nos já morreram espiritualmente, porque não deram o devido ouvido à palavra de Deus. Não ouviram, mas não praticaram. Ouviram, mas não se endireitaram. Ouviram, mas acontece que a palavra entrou no ouvido e saiu no outro. Ei, presta muito bem atenção. Nós estamos aqui hoje pregando a palavra para você, porque um dia resolvemos ouvir a voz de Deus e seguir os mandamentos de Deus. Ninguém está dizendo aqui que somos melhor do que ninguém, mas procuramos fazer a vontade de Deus. Presta bem atenção que o apóstolo Paulo, ele era Saulo de Tarso, e você conhece muito bem a história dele. Quando ele era Saulo de Tarso, diz a Bíblia que ele era um homem ruim, um homem cruel, um homem que tinha cartas nas mãos, e ele ia para a cidade e ele dizia: se eu encontrar alguém proclamando ou professando a fé em Deus, essas cartas me dão autoridade para que eu possa pegar esta pessoa e levar ela presa, ou até mesmo passar a vida dela ao fim da espada. Diz a Bíblia Sagrada que ele, quando era Saulo de Tarso, ele fazia o que a carne dele mandava. Ele vivia uma vida em pecado. Mas o interessante é que a Bíblia vai dizer que ele foi para uma cidade chamada Damasco, porque lá tinha um grupo de crente adorando a Deus. Lá tinha um grupo de irmãos engrandecendo o nome de Deus, vivendo uma vida em espírito. E a Bíblia vai dizer que ele leva alguns soldados com ele, porque aonde ele encontrava alguém adorando a Deus, glorificando a Deus, ele matava ou ele mandava prender aquelas pessoas. O interessante é que quando ele entra montado no cavalo na porta da cidade chamada Damasco, diz a Bíblia que de repente aparece uma luz mais forte do que o sol ao meio-dia, e quando ele olha para aquela luz, ele cai e já cai cego. E ele, cego, escuta uma voz: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? O interessante é que os companheiros de Saulo, que estavam com eles, ficou amedrontado e fugiram. Porém, só ficou ele caído no chão e cego. Quando ele escuta aquela voz, ele fala: quem é tu, Senhor? E a voz vai dizer para ele: eu sou Jesus Cristo, a quem tu persegue. Meu irmão e minha irmã, preste minha atenção. Se você vive na comunhão com Deus, se você vive obedecendo os mandamentos de Deus, se você pratica a palavra do Eterno, se você anda em espírito, todos quanto perseguir você, te caluniar, vai ter que dar conta a Deus. Então não se preocupe, ande em espírito. Diz a Bíblia que esse mesmo Saulo, agora convertido, ele passa a ser chamado de Paulo, o apóstolo do amor. Presta bem atenção. Agora ele escreve vários livros, inclusive o livro de Gálatas, aonde Paulo passava, ele anunciava o evangelho do rei
a obra de Deus e a vontade de Deus, de maneira que ele falava assim, morrer para mim é lucro e viver para mim é Cristo. Ele vai dizer, não vivo eu, mas Cristo, ele vive em mim. Diga aleluia. Olha como Deus transforma a vida da pessoa que realmente quer. Olha como Deus trabalha de maneira extraordinária na vida da pessoa que se arrepende. Esse mesmo Paulo está agora falando para os Gálatas, olha, vocês têm que andar em espírito, vocês têm que viver em espírito e não deixar que a carne, os desejos carnais, venha tirar a santidade que vocês têm em Deus. Ele vai dizer, as obras da carne, elas são conhecidas, elas são muito bem conhecidas, aleluia. E ele vai relacionar aqui um montão de palavras que fala sobre as obras carnais: idolatria, feitiçaria, o ódio, a discórdia, ciúme, a ira, egoísmo, dissensão, a inveja, embriaguez, orgia e coisa semelhante, a essa. Ele vai dizer, olha, eu já adverti vocês sobre as obras da carne, mas eu vou continuar advertindo para que vocês não caiam na lei do pecado. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Paulo entendia muito bem de lei. E se você sabe a história de Paulo, você sabe que ele estudou nas melhores faculdades da época. Principalmente, ele aprendeu sobre lei com o Dr. Gamaliel. Presta bem atenção, que aí ele vai dizer sobre essas coisas que estão acontecendo, a inveja, o ciúme, a bebedeira. Existe o quê? Uma lei. Você bem sabe que todo erro, que toda falha, humanamente falando, existe um artigo na lei. A lei de quem, pregador? A lei dos homens. Você sabe, se a pessoa matar alguém e ela fugir, existe um artigo na lei. Se ela rouba um telefone e ela é presa, existe um artigo na lei. Se de repente ela maltrata o idoso, existe um artigo na lei. Se de repente ela bate com um carro e mata alguém, existe um artigo dentro da lei, tanto para condená-la, como também para absolvê-la. Olha, se a lei do homem a gente tem que respeitar, imagine a lei de Deus. Se a lei do homem devemos que respeitá-la, imagine a lei de Deus, que é muito mais forte e mais poderosa do que a lei do homem. Presta bem atenção. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, se vocês praticam algo relacionado a isso que eu falei, então vocês não vão entrar no reino de Deus. O interessante é que no 22 ele vai dizer assim, mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a mobilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Diga aleluia. Por que não há lei? Porque essas coisas é a vontade de Deus. Se você anda no Espírito, você consegue perdoar alguém que te maltrata. Se você anda em Espírito, você consegue abençoar aqueles que tentam te amaldiçoar. Se você anda em Espírito e você vive a palavra, você procura fazer tudo que o Espírito Santo te ordena. O que o Espírito Santo nos ordena? Ele nos ordena e nos ensina que aquele que anda em Espírito, ele tem paz, ele tem alegria em meio aos problemas da vida. Aquele que anda em Espírito, ele é alegre, não porque ele está no meio de um montão de gente, numa farra, não, ele é alegre porque ele tem a presença do Espírito de Deus. Amém? Presta bem atenção. O Espírito Santo, ele
Ele quer fazer morada em mim. Ele quer fazer morada em você. Mas para isso é necessário a gente obedecer a palavra de Deus. Apóstolo Paulo está nos ensinando. Olha que já passou a época, já passou o dia, já passou a geração do apóstolo Paulo. Agora, esta mensagem chegou até a nossa geração. E o que você vê mais por aí é as igrejas, os pastores pregando, ensinando, exortando. Exortando como? Exortando através da palavra de Deus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz da igreja. Olha, lá no céu, essa hora está sendo registrado no cartório de Deus. O que? O dia e a hora, o momento que eu estou pregando esta palavra. E também está escrito, registrado, aqueles que estão ouvindo esta mensagem, ou aqui, ou em outro lugar, ou fora da igreja. Então, naquele grande dia do juízo final, não adianta a pessoa chegar lá e falar: Senhor, eu não ouvi a correção, eu não fui ensinado sobre isso, eu não escutei a pregação sobre aquilo. E Deus vai dizer: olha, tudo está registrado nos livros. E a hora que Ele vai pegar os livros e vai mostrar para mim e para você tudo que um dia a gente ouviu concernente à palavra de Deus. Presta muito bem atenção. Procure se voltar para Deus. Procure entregar sua vida para Deus. Procure fazer a vontade de Deus. Porque se porventura a pessoa ela partir deste mundo sem se arrepender e sem procurar fazer a vontade de Deus e está fazendo a vontade da carne, o apóstolo Paulo está dizendo que ela ou ele não vai entrar no reino de Deus. Por que, pregador? Porque lá no reino de Deus só vai entrar aqueles que andam em espírito e procura e se esforça fazer a vontade de Deus. Que esta mensagem fique na sua alma e também no seu coração. O importante não é somente estar na igreja, o importante não é somente carregar a Bíblia, o importante é obedecer a voz de Deus em todo tempo, em todo momento, e andar sempre em espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo.